Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta para mais um episódio do Beat Vermelho, dessa vez falando dos indies que superam os AAAs, tá? Estamos aqui com Rafa Bardo e meu indie favorito é Guacamelee, que eu já zerei diversas vezes em várias plataformas. Estamos também com o Maicon. Fala galera, eu sou o Michael, meu indie, depois de pensar muito, é Gris, não sei como pronuncia, que a direção de arte daquele jogo é incrível. E também o Roberto. E aí, pessoal? Tô aqui com a galera hoje e o meu indie favorito é Unepic. Muito bom, muito bom. E assim, né? Se antes a gente dizia que indie era um sinônimo de joguinho pequeno, hoje tem muito estúdio grande aí que tá passando vergonha, né? Pra vários jogos indies, jogos com orçamentos estratosféricos, né? E aí, o que vai ser, né? O futuro da indústria? Tá mais no quartinho escuro ali do dev apaixonado ou nas salas milionárias da Ubisoft, da EA Games da vida, né? O ponto aqui, gente, hoje é a gente fazer uma discussão sobre os jogos indies, como que eles conseguem entregar tanta experiência marcante, criativa e muitas vezes até mais polida que muito AAAs aí na indústria, tá? Bom, vamos primeiro então entender qual que é a definição, né, de jogo indie e de AAA. AAA, basicamente, são jogos de altos orçamentos, equipe gigante e marketing pesado, né? E o indie são produções menores, geralmente é mais autorais, pequena, existe um risco, né, em cima, um orçamento menor. Mas aí, a grande questão, com tanto dinheiro envolvido, como é que um jogo pequeno, né, um indie, consegue brilhar mais do que esses blockbusters que a gente tá vendo por aí? Pois é. E aí você vê que dinheiro não dita qualidade, né? E isso a gente vê em várias mídias, né? Cinema, hoje em dia você vê isso também, né? Filmes milionários, às vezes tem filmes que a gente chama até de indie também, que às vezes são melhores. E é um conjunto de fatores, né? É roteiro, no caso de jogos, gameplay, direção de arte, aquele sentimento do indie que ele consegue te conquistar. E muitas vezes o jogo AAA feito na Unreal Engine 5, que parece vários outros jogos da Unreal Engine 5, não te conquista. Por quê? Porque ele tem aquele modelo feito para vender para uma massa, para você às vezes ganhar com microtransações. E diferente do indie, que o indie quer te passar uma mensagem, ele quer te dar uma lição de vida, mostrar algo que o criador ali tem, né? Então, o indie tem ganhado muito mercado por conta dessa característica, né? Porque ele traz o jogador para perto. E tem nichos de jogadores que preferem jogar só os jogos indies hoje, né? Tem muita gente que prefere jogar jogos indies do que os próprios AAA. Sim, eu penso também que os indies, eles têm focado muito numa coisa que os jogos grandes se perderam, que é se divertir no videogame, né? Tipo, tá vindo muito jogo AAA ou AAA. Olha o bullying. Que eles fogem disso, né? Fogem da ideia de jogar videogame, de se divertir jogando videogame. Às vezes é muito cinematográfico, que, sei lá, um filme interativo. Os indies não. É verdade, mas é verdade. Tipo, eu vi aquele documentário no canal Save Manual sobre o Cuphead. Se não me engano, foi sobre o Cuphead. E como os caras queriam fazer um videogame pra ser divertido, sabe? Tipo, em nenhum momento eles falaram, não, que a gente vai ganhar muito dinheiro, ou não, que a gente quer passar, sei lá, uma mensagem, ou deixar muito realista. Não, vamos fazer um jogo de tiro? Tudo a gente quer é fazer um jogo de tiro, chefões poderosos, a pessoa vai jogar ali de ódio. E é isso, sabe? Se divertir. Mesmo jogando controle na parede de ódio, às vezes. Exatamente, eu cara. não sei quem se diverte com Cuphead, eu Que não sou. ódio, cara, que jogo. Mas Mesma é isso, coisa sabe? que Eu sinto você- eles focam muito na diversão, sabe? É como você falar pra mim que você e a sua namorada se divertem muito jogando Overcooked. Eu vou ser um veemente crítico dessa afirmação. Senão já seria um casal separado já, né? Não, exatamente. Eu me pergunto se algum relacionamento sobreviveu a esse indie. Mas, gente, vocês fizeram aqui um paralelo que eu nunca tinha pensado. Vocês alugaram um triplex aqui na minha cabeça.
que essa questão, acho que o Rafa comparou ali os filmes indies, né? Os filmes independentes com os jogos independentes. É Música surreal também como dá pra que... comparar. Sim, mas Nossa, é demais. surreal como que os jogos independentes conseguiram uma penetração de mercado que outras mídias ainda não conseguiram, né? Digo, a Verdade. gente entende aí, a gente sabe que existem os filmes independentes, a gente ocasionalmente vê um ou outro, mas a gente tem aí Nintendo fazendo direct exclusivo para indies vendendo mais do que do que os AAAs, como a gente Sim, bem vai falar hoje. Eu nunca tinha parado para associar com a mesma coisa, sabe? Tipo, sim, e sim. eu acho que talvez seja até por conta da questão da tecnologia, tá muito mais acessível aqui. Mas voltando até o que vocês estavam falando e a nossa pergunta, né? Como é que com tanto dinheiro envolvido esses jogos pequenos conseguem brilhar? E além de tudo que vocês falaram, e sumarizando isso, eu acho que é um projeto que nasce do amor, né? Da vontade de fazer, de uma ambição, de um desejo muito íntimo. E isso acaba indo pro jogador, né? Para quem tá ali experimentando aquela obra. E é diferente quando você tem 500 pessoas, cada um desenvolvendo um pequeno detalhe do jogo, e a gente volta pra Taylor, a gente volta pra Ford, você tá ali fazendo o seu pedacinho, você nem tem ideia do que é o todo que você vai fazer. Então, às vezes, alguns desses AAAs acabam faltando um pouquinho dessa alma, né? Dessa criatividade do indie que já vem de um desejo lá. Com certeza. E se a gente parar pra pensar também, uma coisa que acontece muito aí, que é um grande problema na indústria, é aquelas horas e horas extras, né, de produção, de tudo mais. O indie, ele desenvolve dentro do tempo dele, muitas vezes. Vamos pegar um caso recente aí, Hollow Knight Silksong. Foram quantos Nossa. anos desenvolvendo? Foram 8. E assim, foi porque os caras falaram, não, eles foram fazendo nas ideias deles, no tempo dele. O jogo começou como uma ideia de DLC do primeiro Hollow Knight. Aí foram ideia, pô, vamos transformar num jogo. E aí foram criando um monstro, foram criando isso, foram criando aquilo. E aí lançaram. Naquele preço que você fala, meu, é feio se eu não pagar isso. É Cara, bem piratear assustador isso. aquele É. preço. E assim, cara, aclamadíssimo. Vocês citaram o Cuphead também, que foi uma situação muito parecida, né? E o Cuphead era tudo desenhado à mão, era feito por um cara só. E, cara, você vê o quanto de amor que tem num jogo daquele, né? Sim, Aquelas sim, referências, né? Os desenhos dos anos 50, né? sim. Maravilhoso. Inclusive tem um outro indie, eu falei de anos 50, agora eu não vou lembrar o nome. Ele parece muito aqueles desenhos da Disney, preto e brancos dos anos 50. É um jogo de tiro. Foi numa das Ah, directs eu da sei, em indie. primeira pessoa, não Se é? alguém vê, comenta aí pra gente o nome desse jogo pra eu lembrar. Que é Parece maravilhoso, bacana, parece parece bacana. bacana. Tem muito indie. E assim, até aproveitando esse de muito indie, hoje em dia tem tanto indie que se você parar um ano pra jogar indie, você não joga tudo. Vocês pararam pra pensar nisso? Como o mercado de indie cresceu nesse ponto? Sim, sim. Eu sinto que as ferramentas aumentaram, né, pra pessoa criar o indie. Eu acho que qualquer um de nós três aqui podemos sentar e criar um jogo. Também não vai ser só o jogo, mas você cria um jogo, você se Vamos criar um diverte. indie? Não diminui o nosso potencial futuro jogo do Beat Pô, Vermelho, não. desculpa Vai aí. ser maravilhoso, vai ser o melhor e Mas já todo tem mundo que tá um jogo do assistindo Beat vai comprar. Vermelho, é Meat Boy. Eu ia Um falar isso quadradinho vermelho. agora. Eu ia falar isso agora, meu. O Beat Boy lá é o todinho, né? O quadradinho vermelho. Quadradinho vermelho. Mas voltando um pouquinho no assunto, cara, eu sinto que a galera do indie consegue colocar amor, porque se você pegar as histórias, é um hobby. Tipo, os caras já trabalhavam. Cuphead mesmo, o cara era pedreiro. Tá ligado? Sério? Um deles era Sério? pedreiro. Ele não era pedreiro, provavelmente ele era engenheiro, alguma coisa da parte de obra mesmo. Calma Nossa, aí. a gente teve um caminho longo aí entre o pedreiro e o engenheiro. Mas sem querer, Não, mas ele trabalhava desmerecer qualquer uma das Não, exato, mas profissões, tipo, ele trabalhava na obra. Eu não sei se ele era engenheiro, mas eu sei que ele Entendi. trabalhava na obra, tá ligado? Tipo, assim, totalmente Não sei fora, E né? assim exatamente. que Totalmente. nasceu a fake news e a fofoca, pessoal. exatamente. Mas, tipo, totalmente fora do mundo de jogos, tá ligado? De uma pessoa que, sei lá, o cara já é designer, ele fala, vou lançar um jogo. Então, tipo, é um parâmetro, entre aspas, parecido. E eu sinto que os jogos indie acabam sendo mais divertidos porque é um hobby do cara. Então ele não quer levar o hobby dele pra um caminho, pô, não vai Tortuoso, ser né? divertido, sabe? Exato, vai ser cansativo. Eu que tô indo trabalhar, chegar em casa e trabalhar de novo, não quero que seja maçante. Então eu quero fazer algo divertido. E quando ele entrega, é muita essência dele, é olhar pra aquilo como, pô, é o suor do cara. É real, sabe? Tipo,
Ele trocou a família dele, trocou momentos em família pra entregar algo divertido, sabe? E eu acho que os indies vêm muito com isso. De, pô, sou eu, tá aqui, ó. Tudo que eu pude fazer tá aqui. Cuphead estourou, sabe? Você pega pra ver a história de Cuphead, como ele foi crescendo, até o Silksong, que eu tava vendo, são 3 caras, meu. São 3 caras que depois do Hollow Knight, eles continuaram 3 caras. Um desenhava, e eu gostei porque eles, tipo, um desenhava, o outro já lançava no digital, o outro programava. E eles ficaram tão bem no fluxo deles, mas tão bem, tão fluido, que era tipo, mano, a gente teve que parar de fazer. Eu parei de desenhar, senão eu ia criar mais coisas. E é engraçado que todas as histórias são bem parecidas, né? Você acabou de escrever essa história do Cuphead e eu já tô lembrando do documentário que eu vi a respeito da criação de Stardew Valley. A pessoa ali, no caso, era ele sozinho, né? Deixando esposa, família, todo mundo de lado, noites viradas, produzindo aquilo. E eu lembro uma coisa muito que me impactou muito ali, foi que o Stardew Valley já podia ter sido lançado muito antes de fato ser lançado. Mas o cara tinha muita insegurança, o desenvolvedor tinha muito medo, achava que aquilo ali ia sempre acrescentando alguma coisa, e a gente tá aí, né? É só o jogo mais jogado, pelo menos da última vez que eu vi do Steam Deck, era Stardew Valley. E o continua sucesso que atualizado, esse jogo apareceu na Direct agora, falando que vai ter versão Switch 2 pra divisão com 4 players e tudo mais. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, Usando o mouse. e também vou fazer uma provocação aqui pro nosso público, pra vocês colocarem aí nos comentários. Pra vocês comentarem o primeiro indie que vocês lembram de ter jogado e qual é o indie favorito de vocês. Isso aí, gente, comenta aí. E eu vou falar aqui, acho que se vocês lembrarem aí do de vocês também, eu vou voltar lá que eu falei lá no começo, que é o Guacamelee. Eu, como puta fanzaço de Super Metroid, né, e Zelda Link to the Past, qualquer indie que apareça nesse formato me ganha. E o Guacamelee, ele pega e ele tira sarro de tudo. Então, assim, ele é um Super Metroid com um lutador de luta livre. Mexicano que ganha poderes, derrotando aqueles artefatos lá do Metroid. Eles tiram sarro de tudo, tem paródias de outros jogos em cartazes. E é viciantíssimo. Que jogo maravilhoso. O 2 eu gosto também, mas o 1 me marcou de uma forma, assim, cara, que jogaço. E você, Posso? Mike? Pode, Roberto? Opa, Claro, perdão, não, pode. não, vai lá. Grande Não, eu ia Maicon, passar pro compartilha Roberto, aí. porque... Vou até responder, porque eu comecei a jogar esses dias, né? Até comento com vocês que eu sou gamer muito, muito recente. Então, quando eu escolhi Gris, é porque Gris foi o primeiro indie que eu... É que a gente não sabe o que é indie, né? Pelo menos o pessoal começa a jogar agora, eu vou dar meu exemplo de experiência, eu não sabia que tinha indies. Sabe, pra mim é tudo Sério? empresa. Era tudo jogo. Pra mim era tudo jogo. Só tinha gente lançando jogo. Aí depois de um tempo eu legal. descobri que não. Tem uma galera que faz jogo em casa. Tem um cara que, como eu, acorda, não sei que hora, começa a programar, vai pro trampar, chega de novo. Não que eu faça isso. Mas ele chega em casa de novo e continua programando. E quando eu descobri isso, eu falei, caraca, meu, eu posso mesmo lançar um jogo. Eu fiquei, nossa, e é legal que quando eu descobri, eu fiquei muito pilhado. Eu falei, nossa, eu já escrevo, por que não lançar um jogo? Mas então, voltando, eu falei do Gris porque depois eu descobri que é Gris. Eu joguei Gris, é incrível, Gris, é maravilhoso. Não sei se vocês jogaram, zeraram, é lindo. Ainda não. Conta aí, Michael, trilha. como que é o jogo? Cara, o jogo é, nossa, muito ruim pra contar essas coisas, mas o jogo é sobre uma garota, que a gente acompanha essa garota andando por vales, por paisagens incríveis, em busca da voz dela, que ela tá sem voz. Então você vai passando, dizem, né, eu tento não olhar tão conceitual pras coisas, mas dizem que é uma coisa sobre sentimentos, sobre profundidade. E é um jogo incrível, tipo, direção de arte, trilha sonora, e pra mim era um jogo, tipo, triple A, sabe? De olhar e falar, caraca, que jogo incrível. Mas quando eu descobri que era apenas um indie, entre aspas, eu fiquei apaixonado. Eu falei, caraca, alguém fez isso, sabe? Tipo, alguém que não tem milhões e milhões fez isso. E isso é muito incrível pra mim. Mas agora eu passo pro Roberto. Provavelmente tem muito mais experiência. Não. Inclusive, antes de você passar pra mim, eu quero. E olha que eu tava ansioso pra poder falar.
Mas eu quero muito voltar nesse ponto que você falou. Sério que as pessoas não sabiam, o público geral não entende essa diferença entre indie e jogos de grandes empresas? Pra mim isso era um conhecimento, né, Rafa, que a gente já tá tão imerso nisso. Mas Isso realmente é uma percepção que eu não tinha. E isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente tá. É o que você falou, tá tão imerso, tão dentro da bolha, que você não tem a percepção de quem tá de fora, né? Porque assim, quem tá de fora, às vezes compra 1, 2 jogos no ano, olha, Exato. algum amigo falou. Hollow Knight deve ser um caso. É assim, o cara às vezes nem joga. Olha esse jogo. Tá. Às vezes o cara vai jogar pra ter alguma coisa pra comentar com os amigos que estão lá jogando. Sim. E às vezes o cara, sei lá, joga o FIFA dele e não quer saber de outra coisa. O cara, menina, enfim. Cara, um exemplo muito claro é Ori. Ori é um indie, né? Ele não tem um cara de indie. É e não é, né? Porque tá ali bem envolvido com a Microsoft. É mesmo, aí tá vendo? É um É. mundo que se você não tiver dentro, você só vai passando. Ele é estrutural, Sim. mas a Microsoft deu uma porte Tem um empurrãozinho ali. Maravilhoso, né? O Metroidvania, show de bola. Não, nada a criticar do jogo. Inclusive, eu gosto muito dessa proposta de quando grandes empresas optam por ajudar aí projetos assim mais independentes, porque, porra, Ori fala por si só, né? É um jogaço. Mas, cara, Maicon, só você mesmo pra conseguir trazer essa visão aí. Eu não tinha essa percepção. E falando aí agora dos meus, pessoal, cara, primeiro falar que indie tem um espaço muito importante no meu coração por conta de uma coisa, na minha história, na minha relação com jogos, que eu vou contar pra vocês, eu ficava muito tempo imerso, né, porque o Rafa, Maicon, André, Pedro, o resto da galera aqui do Beat Vermelho sabe, eu, Roberto, sou obcecado por ficar acompanhando venda de jogos. Então eu vou ficar lendo quanto que um jogo vendeu na Europa, quanto que um jogo vendeu no Japão, Estados Unidos, e eu tenho uma real paixão por isso. E nesses fóruns que eu participo, tem sempre uma pergunta que sempre fazem, que é: você ainda joga ou você só fica discutindo sobre o jogo? E por muito tempo eu me tornei essa pessoa que só discutia sobre o mercado de jogos, sobre jogos, conversava com o desenvolvedor nos fóruns, mas eu estava começando a perder a paixão por jogar. E aí, eis que lança um jogo chamado Cave Story, que foi o meu primeiro indie. E Deus do céu, como eu precisava daquele jogo na minha vida. Ele ressuscitou o meu desejo, o meu interesse, porque, vamos lá, né? Vocês há de convir que muitos dos jogos AAAs hoje em dia, e já há um tempo, eles tendem a seguir uma mesma fórmula, né? Mesmo que essa fórmula se recicle com o tempo e acabe indo por outro caminho, existe aí depois uma longa repetição. Então, cara, quando eu joguei aquele jogo, e assim como o Maicon, eu na época não sabia o que era um indie, o que não era, eu fiquei encantado e dali eu comecei a esperar, né? Porque depois de Cave Story ainda demorou um tempinho até virem muitos indies aí. Mas enfim, cara, pra quem não conhece, pessoal, Cave Story, como falei, foi meu primeiro indie, ele marcou demais. Era um jogo feito basicamente por uma única pessoa, e mesmo assim ele tinha uma profundidade, uma narrativa, que eu posso te garantir que bota muito jogo grande da época no chinelo, sabe? Inclusive, uma tristeza que ele não esteja disponível, quase certeza que ele não está disponível pro Switch 2. Ele mostrou, ele me provou uma coisa que eu já sabia, que a gente não precisa de gráfico ultra realista, milhões de dólares em marketing pra me prender ali na tela. Tem pra Switch, viu? Agora, Acabei tem de pra Switch? Cave Story Plus. Mas pro Switch 1. Mas aí... bem Retrocompatibilidade. pixeladinho, né? Não vai sentir É, tanto. mas então, esse é aquele pixelado ou é aquele mais Não, 3Dzinho que fizeram? É o pixelado. Ah, então eu vou sair daqui, vou comprar, pessoal, porque eu realmente não sabia dessa informação. Porque eu tô com uma vontade danada de rejogar esse jogo. E o meu favorito mesmo, e aí pode ser uma questão controversa, porque eu acho que, pelo que eu já ouvi, tem muita gente que nem leva esse jogo tão a sério, é o Unepic. Já jogaram, Rafa, Maicon? Eu já vi, mas eu nunca joguei. Rafa, Nem conheço, te conhecendo, você, quando jogar, vai adorar. Já te bota aí na tua lista, confia no pai. Pode Galera, deixar. o Unepic é um indie que... Cara, é meu favorito. Ele mistura muito humor,
referência nerd, jogabilidade que, sei lá, me fez gastar horas e horas e horas. E você começa de novo se você quiser, e você vai para uma nova rota. Ele é muito espelhado ali no D&D, em RPG, então você distribui os seus pontos. Tudo isso num jogo de plataforma 2D, com humor ácido. Não é de turno, é em ação. Que Pois bom. é. O terror do Existe Michael. um jogo de existe um jogo que eu amo que não é de turno. Acreditem se quiser. Cara, é piada de tiozão, é. Eu ria sozinho com elas o tempo todo. E ao mesmo tempo eu ficava preso em desafios, puzzles e pessoas e boss absurdos de jogar. É aquele jogo que, sei lá, ele consegue ser ousado, autoral e dificilmente até os indies eu vejo se aventurarem pelas águas que a Epic se aventurou. Caramba. Interessante. Agora que eu vi o nome aqui, que jogo interessante. Seria Unepic, né? É, Exato. Cara, que não legal, épico, né? cara. Exato, e isso já faz. Você por aí já consegue imaginar o estilo de humor que o jogo tem. E ele faz referências geeks, sabe, o tempo todo. Ele tem vários easter eggs com cultura pop, é muito interessante. E... Tem no Switch, galera. E um ponto também muito importante da gente falar aí de estúdios indies é falar do mercado brasileiro. Que como tem crescido o mercado brasileiro de indies. Pega de 10 anos pra cá. E assim, é fantástico. Todo mês eu ouço falar de um jogo indie novo. E assim, hoje em dia nós já temos até produtoras indies dentro do Brasil. Sim, Né? sim. Produtoras, publishers, né? Brasileiras aí. Como a Nuntius, né? Recém aí, Nuntius Game, que tem o Coelho, tem o pessoal do Pocket Bravery, tem... Cara, tem um puta de um time, estão lançando vários jogos. Eles lançaram recentemente um jogo chamado Magic, de Magic e Tick de galinha, o 2. E eu joguei em live ele na semana passada. Aí obrigado, inclusive, aí pela chave que eles forneceram aqui pro Beat. E é um Vampire Survivor que você joga com uma galinha que tem uma vara, uma varinha, e você vai ganhando poderes e vai derrotando, mas naquele molde de Vampire Survivors. Você não consegue parar de jogar. E, cara, é tão legal você acompanhar o desenvolvedor na rede social todo feliz, vendo, pô, tem 500, 600, 700 pessoas jogando, e o jogo tá fazendo um sucesso ali na Steam, no âmbito ali do indie, e lançou ali, cara, ali colado com o Silksong, e tá saindo, tá vendendo bem, né? E... teve 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo, não foi? Alguma coisa assim? Ah, não, é que isso é uma brincadeira de rede social. Porque assim, se tem 100, só fala 100 milhões. Se tem 200, 200 milhões. Mas é na casa, é uma brincadeira, coisa de rede social. E... Fake news pra mim, meu. Que isso. Fiquei mó feliz pelo cara, eu falei, Tem caraca, outros 100 jogos milhões? brasileiros muito bons também. Até, inclusive, vou recomendar um que chama Kazé and the Wild Masks. É um outro brasileiro, ele é muito baseado em Donkey Kong Country. Cara, que jogo! Você joga com um coelho. Inclusive, eu conheci esse jogo no canal do Coelho. Que ele falou que Ele filho... deve com ter coelho feito no uma Japão. boa É. cobertura, né? Porque ele falou que o coelhinho, o filho dele, jogava. Aí eu fui ver, baixei porque tava, tipo, baratinho. Cara, que jogo bom. Eu não consegui parar até fazer 100%. Eu zerei ele 2 vezes, uma na Steam e outra no Switch. Estúdio brasileiro. Tô travado numa fase, cara. Ixi, eu fiz tudo desse jogo, tudo. E vai dar uma meia hora, eu vou querer Agora zerar tô ele me de novo. sentindo Ele excluído, vou ter que jogar. jogue. Vale a pena, cara, é muito divertido. Outro brasileiro também, muito recomendado, Dandara. Cara, que jogo maravilhoso. Tá eu já comprei, não joguei ainda, mas eu já comprei. Outro Meu dinheiro ele já tem. famosíssimo, que foi até pra Game Awards, Mullet Mad Jack. Vocês viram aquele meio cyberpunk? É um jogo de tiro Sim. roguelike. É uma espécie roguelike. Em primeira pessoa, né? Tem outro que também foi pro Game Awards, quase ganhou de melhor jogo de luta, Pocket Bravery, que é da Maravilhoso. Strategy Studios, que é do pessoal que faz parte da Nuntius. Cara, Pocket Bravery é um jogaço. Jogaço. É um jogaço. Inclusive, A arte o do amigo jogo é meu, o maravilhosa. Rock, que dubla forte aí no cenário, ele dubla o protagonista lá. Que legal. Cara, E é uma história desse jogo do Pocket Bravery, inclusive, que a intenção inicial deles era fazer um jogo chamado Bravery.
Era um jogo com os pixels, assim, muito bem desenhados. Estilo um The King of Fighters. Quem conhece essa The King of Fighters 11, 12 era muito bem desenhado. Eles viram que isso ia gerar um custo enorme. E o que eles fizeram? Baixaram o escopo. Transformaram aqueles bonecos super bem pixelados, bem desenhados, em pixel art. Menor, tibizinho. Lançaram o jogo. Cara, Tinha um uma sucesso. franquia de luta que era assim, não Pocket tinha? Acho Fighter? que era da Capcom. Pocket Fighter. Isso, eu É adorava. maravilhoso. Eu amo o jogo, cara. Faz muito tempo que eu não jogo, inclusive. E o Pocket Brave, Já ele podemos marcar online. foi bom também, porque assim, eles tiveram muito problema. E aí depois eles conseguiram, se eu não me engano, com a P-Cube, que é uma outra publisher que lança muito jogo indie, eles conseguiram lançar nos consoles, tudo, que eles não tinham a publisher ainda na época. Aí agora estão lançando, saiu pra Switch, consoles, tem DLCs que estão vindo aí. Então, muito sucesso aí pra Strategy Studio também. Ô, Rafa, eu posso fazer aqui um protesto e pedir e fazer uma comunicação linha direta aqui com uma desenvolvedora brasileira? Claro, por favor, que é o melhor momento de falar isso. Pessoal, olha só, como bom carioca que morou a maior parte da vida no Rio Grande do Sul, meu chimarrão tá aqui, não me permite negar, tá? Fiz questão de pegar pra mostrar pra vocês. Epopeia Games lançou aí o famoso Gaúcho and the Grasslands e eu estou doido pra jogar. Já peguei na Steam, ainda não joguei porque eu tô finalizando outro jogo antes. Mas, Epopeia, eu quero muito esse jogo no Switch. Vamos lançar para ir para a plataforma da Nintendo. Ó, jogo de fazendinha vende muito em plataformas da Nintendo. Faço questão aí de dar os louros para esse jogo, que a galera tem gostado muito. Se vocês olharem as avaliações, têm sido super positivas. E você basicamente é uma vida de gaúcho, uma simulação de vida de gaúcho. Então, você vai estar ali na tua vida do campo, cuidar dos animais, cuidar da tua fazenda. Isso tudo sob uma ótica extremamente nacional, trazendo questões do nosso folclore, da nossa cultura. Gente, isso é muito legal e eu tô doido pra jogar, tô muito animado. E eu vi que E tem todos demo, meus né? amigos gaúchos querem jogar. Tem demo lá na Steam também. Eu vi que saiu em Tem julho. demo. Tem uma demo, tá num valor, ó, menos que um lanche no Mac, pô. Pois é, pessoal. E o jogo, particularmente o gráfico, me agrada muito. Poderia ser pixel art? Poderia ser pixel art. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito. Ainda assim, o jogo tá maravilhoso. Então, Epopeia Games, por favor, versão pra Switch pra ontem. Um outro também que fez bastante barulho foi o Mars 2120 da Qbyte. Né, também. Esse daí é o Metroidvania baseado em Metroid mesmo, né? Ele é bem Metroid. É uma, né, você joga com uma mulher, ela é bem, assim, é uma visão brasileira em cima de Metroid. Gente, joguem esse jogo também. Tem uma direção de arte lindíssima. Tem aí em todas as plataformas. Se eu não me engano, ele custa aí por volta de uns R$60 na eShop e na Perdão, Steam. Rafa, qual o nome do jogo? Mars, M-A-R-S, de Marte, 2120, da Eu acho que eu Qbyte. lembro qual é. Esse jogo tem mais um ano mais ou menos, ele saiu ano passado. É um jogaço, recomendo aí. Mas pra quem gosta de... E, cara, olhando a direção de arte aqui no Google mesmo, você não fala que é indie, Pois é. sabe? Você não fala que Esse- é um estúdio pequeno, alguma coisa assim. E aí também Ah, mas incrível. eu tenho uma teoria do porquê que isso acontece, Maicon. Sabe o Diga. que é? Lá atrás, os indies, era como o Rafa falou, era... Qual foi o jogo que você citou, Rafa? O primeiro que você jogou? o Fez. Fez. Exato, eu com Cave Story antigamente, né, indies, eu acho que eram exclusivamente isso, né, aquela pessoa que senta e naquela época era um grande desafio. Agora, com essas demissões em massa que a gente tá tendo na indústria, muitas desenvolvedoras fechando as portas, muitos desenvolvedores estão começando a abrir seus próprios estúdios indies, e isso acaba fomentando muito mais negócio, até para quem não é dali, quem não era de uma grande desenvolvedora. Cara, vem novas técnicas, novas ferramentas, existe agora, eu acho, muito mais foco, por exemplo, de uma Unreal, de uma Unity, em fornecer formas dessas pessoas alcançarem esses objetivos. E aí vem esse know-how. Exatamente, vem uma galera com know-how e elevou muito isso aí.
Porque começa a disseminar esses conhecimentos, essas técnicas. Se você abrir a Unity hoje e olhar aquele marketplace deles, nossa, Maicon, você ficaria chocado a quantidade de coisa, de código, de skin, de não sei o que você pode comprar pra facilitar ali na hora de você fazer o seu jogo, sabe? Pô, Então, legal. eu Cara, acho que você isso torna abriu bem mais uma democrático. dúvida. Você abriu uma dúvida na minha cabeça, falando sobre estúdios, né? Que eles se desfazem, aí a galera vai lá abrir o próprio estúdio. Yooka-Laylee. Não sei se esse é o nome. Eu não É. sei como fala, mas é isso É aí. isso aí. Agora é Replay, né? Replay. Agora, que é o remake, né? Que é o Replay, né? Sim. Isso. É um estúdio indie? Dá pra dizer que é um indie? É. Eu sei que era um... A Playtronic, né? Que é o estúdio do Yooka-Laylee, ele é Isso. considerado indie, porque assim, são ex-funcionários da Rare, fundaram, e assim, você vê tanto que é um projeto indie, porque ele foi financiado pelo Kickstarter, né? Eles, Sim. né, foi um time lá, ex-funcionários da Rare, os caras falaram, vamos voltar a criar? Se juntaram, não tinham grana, levantaram pelo Kickstarter, que, aliás, é uma plataforma que ajudou muito o jogo indie a ver a luz do sol, né? É até um ponto bem interessante também. E aí lançaram. Sim, demais. Hoje, eu entendo que, assim, se eles estão conseguindo lançar esse remake, tudo, o projeto deles, porque o Yooka-Laylee, ele teve dois, né? Um que era 3D e um que era meio 2D, né? O outro era The Impossible Lair. E aí agora estão lançando o remake do É super divertido primeiro. esse. Então, Recomendo. entendo que eles É muito conseguiram bom. já se estabelecer como estúdio e tudo mais. Mais ou menos, né, Rafa? Eles tiveram uma demissão em massa pesada agora há pouco. Não sei A se você viu. Playtronic? Isso. Eles tiveram uma demissão. Eles contrataram muita gente. Eu acho que, assim, é um estúdio que tinha muita coisa de amor, né? Tipo, como a gente tá falando. Sim. Então, E cara, aí... se teve demissão em massa, é AAA agora. Já subiram de cara. Não. Então, eu acho que, é verdade, eles demoraram muito mais pra lançar esse remake do jogo original do que eles estavam prevendo. E aí eles não conseguiram manter todo o pessoal. Mas eu tô bem animado, tô bem ansioso pra jogar. Eu gostei muito do original. Falta ali, claro, algumas coisinhas a gente vê. Mas eu acho que agora o jogo vem liso. Vem, né? Tá Quando pra é sair que agora, isso né? que é louco. É pra sair 9 de outubro, se eu não me engano. Estarei Eu lá tô- no lançamento. Sim, Day One. Eu tô Day One, então 9 de outubro ele vai estar lá. 9 de outubro, Um isso aí. meizinho aí já estará entre nós. Exatamente. Meu, e é muito legal a gente pensar nesse lance do indie, porque a gente vê a qualidade, mesmo né, a gente falando que o original do Yooka-Laylee foi meio assim, mas a gente vê a qualidade do indie, pelo menos pra mim, assim, eu pensava que indie era mais pixelado, um jogo mais 2D, mas não, pô, tem um jogo 3D, e até entrando já no assunto de grandes empresas, grandes jogos, o Clair Expedition 33? Clair Obscure Expedition 33. Isso, Clair Obscure Expedition 33. O Expedition 33, né? Ninguém falou o nome inteiro. Cara, que qualidade, que direção de arte, que jogo que você olhar, você fala, AAA. Não foi. Não foi feito no porão da casa de alguém, sabe? Sim. Eles E isso é uma coisa eles têm legal uns que 30 é francês, funcionários, né? né? E o mais legal é que é francês. Eu me sinto agora, sei lá, nessa época do Netflix, sabe? Onde a gente tá tendo acesso mais fácil a jogos de diversas localidades do mundo que não tinham grandes desenvolvedores. Tudo bem que a França a gente já tinha aí o quê? Ubisoft é francesa, né? Tudo mais, mas agora a gente tá começando a ver coisas que não são dessas empresas e de outros lugares. Isso tudo por conta dos jogos indies. A gente tá tendo acesso, o mundo tá tendo acesso a jogos brasileiros, como o Rafa falou aí, uma lista de jogos incríveis. E agora a gente tá tendo a oportunidade aí de também experimentar jogos de diversas localidades. Sim. O Expedition 33 ainda, ele, por mais assim que né, ele seja um indie, ele é muito formado por ex-desenvolvedores de jogos AAA, né? Ele, inclusive, muitos dos funcionários da Sandfall vieram da Ubisoft. Uma parte desse time, eles queriam criar um jogo lá na Ubisoft, não conseguiram, saíram e fizeram o estúdio dele, né? Mas Sim, assim, né? sim. 30 pessoas, aquele, né, É o mesmo orçamento. caso do depois, Yooka-Laylee, né? gente, A galera da deram Rare. um injetado, uma grana, que aí conseguiram lançar. E aí, né, provou pra todo mundo que tá aí, vai tá na lista dos jogos do ano, né, do Game of the Year. Junto com o Silk Song, Se né? não for,
Se não for um dos vencedores, que eu acredito muito no... Eu acredito fortíssimo que esse vai ser o ganhador do Game of the Year 2025. Pela mensagem, porque assim, o jogo do ano geralmente não é, às vezes, o melhor jogo, mas sim a mensagem que ele tem Toda que deixar na narrativa. indústria. E o Expedition 33 se encaixa demais nisso daí. O PH Mas eu PH não fala sei muito se sobre ele- isso e eu concordo com ele. Eu vi também esses vídeos do PH. Inclusive, PH, comecei a te assistir e devorar teu conteúdo graças ao Rafa, tá? Rafa Bardo. Me fez aí muita propaganda sua e agora você ganhou mais um ouvinte. Mas eu não sei se ele consegue. Eu sei que o jogo é incrível. Eu tenho inclusive uma amiga que é bem casual. Ela tem um Switch 1 que comprou porque eu convenci ela a comprar. Ela joga algumas coisinhas, mas ela só fala de querer jogar Expedition no Switch. Então, assim, é um jogo que realmente furou a bolha. Mas se ela comprar o Mas 2, eu não hein? sei. Mas eu. É o humorzinho que vai vir pro 2, hein? Eu não sei se ele consegue barrar Silksong por conta de todo o contexto de Silksong. Eu acho que ele também tem uma narrativa muito forte. Vamos ver. São dois fortes. Eu ficaria feliz com qualquer um dos dois que levasse. Eu acho que ambos merecem. E o Silksong ainda, né, com essa questão do preço, de como ele veio, dele ter derrubado as lojas e... Enfim, né? Isso foi inédito na Nintendo, não foi? Eu já tinha visto acontecer na Sony. Nintendo, foi geral. Não, sim, mas a PSN eu já tinha visto cair antigamente em outros lançamentos. Mas na eShop, eu acho que foi a primeira vez que eu eShop vi e isso. Steam, né? Steam também caiu? Steam também caiu. Ele não caiu o PlayStation, por quê? Uma que o jogo tava mais caro lá. Vendeu. E o jogo saiu às 11 horas. Na eShop e na Steam. E a PlayStation só atualiza 2 horas da tarde. Então, assim, os caras, além de pagar mais caro, só 2 horas da tarde foram jogar. E o Xbox ainda tinha Game Pass, né? Ele saiu no Game Pass. Então, e se eu não me engano, fica aí a a Microsoft sugestão, Store pessoal. também caiu. Por ficou uns minutos também teve. E aí, assim, a gente tá falando da infraestrutura da Microsoft, né? Venhamos e convenhamos que deve ser a que tem a maior infraestrutura até, acho que deve ser Microsoft, Steam, Sony e Nintendo, assim, em nível de tamanho de infraestrutura. Imagino Nintendo, eu. com certeza fica aí no Fica em fundo. último. Amo, mas... É que a Microsoft não é só jogo, né? Acaba que ela... Não, então, né? eu tô falando Microsoft porque por conta do tamanho da Microsoft, Sim. né? O que eles Sim, representam, né? É E o uma foco casa de deles é esse, ferreiro né, e espeto de pau, né, pessoal? Exato. É E verdade. vocês acham que, falando em Game Pass, vocês acham que a Game Pass ajudou a conhecer mais indies? É que eu não tenho Game Pass, não sei, né, se lá tem muitos indies, mas por ser um programa de assinaturas que você pode clicar em qualquer jogo e jogar, vocês acham que isso aumentou a acessibilidade das pessoas ao indie? Não só o indie, Rafa, né? Lá de forma segue aí. geral, né? Mas ajuda, né? Ajuda muita gente que queria o Silksong e já tinha o Game Pass, cara, só foi lá, deu play, instalou e jogou. Silksong tá no Game Pass? Uhum. Meu Deus, e ainda vendeu tudo isso que vendeu. É pelo preço, né? Gente, eu tenho Cara, uma localizou dificuldade demais. com o Game Pass, tá, o Maicon? Eu acho uma ideia absurda. Eu acho um valor... Nossa, é incontestável o valor do Game Pass. Em contrapartida, eu remeto até o Roberto lá, criancinha, que não tinha dinheiro pra comprar videogame, morava numa cidade com 8 mil habitantes, fazia o quê? Pirateava. Aí quando eu tinha muito jogo à minha disposição, eu não conseguia jogar nenhum. E a mesma coisa acontece quando eu abro o Game Pass. Eu posso ver muitos jogos, eu fico ciente de que eles existem, mas o início de qualquer jogo é um pouquinho mais lento, muitas vezes, e aí você acaba, vou pra outro. Então, antes mesmo de eu ter a experiência de se eu gostei ou não gostei daquele jogo indie, então assim, pra mim, pro tipo de jogador que o Roberto o Game Pass não fez muito bem pros indies, não. E até abrindo esse assunto de Game Pass indies, a gente entra no campo de valores, né? E o indie ganha aí também justamente nisso, valor. E se a gente começar a entrar naquela comparação de indies versus triple A's ou AAAs, a gente começa temos que listar alguns pontos. O primeiro é valor, né? Valor do jogo, a gente para e pensa. Eu, Rafael, muitas vezes vejo tempo de jogo
versus custo. Vejo qualidade do jogo versus valor. E muitas vezes o indie entrega tudo isso num valor, assim, o custo baixo, benefício altíssimo, né? Você vê, um Sim, próprio sim. Hollow Knight, ou Hollow Knight Silksong, você vai pagar 20, 60 reais agora no Silksong. Cara, você não zera em menos de 30 horas. Não zera em menos de 30. Fora que você vai morrer demais pra caramba, você vai gastar umas 50 lá. Você trouxe um assunto bem polêmico, né, Rafa? Vocês viram sobre a questão dos preços, de como isso tem afetado os jogos indies de forma negativa? Não. Do preço Eu do não Silksong? Ah, sim, mas Opa, o preço do Silksong. A única questão que eu vi em relação do preço dele foi Steam, Nintendo Shop e Xbox tava um valor menor, e depois no PlayStation É a que Sony. tava o dobro, Não. porque a Sony não deixa o desenvolvedor colocar o Regionalizar. preço regional. Mas nem é disso, não. Na verdade, tá tendo aí uma grande discussão porque o Silksong veio barato. E aí agora, isso meio que desvaloriza outros jogos indies que não tiveram já uma trajetória de sucesso, que não tem uma garantia de que vai vender, para Silksong ia vender horrores de qualquer maneira. Então agora, como é que você pega um jogo indie de primeira viagem, de uma galera que não tem dinheiro e precisa recuperar até os custos investidos naquilo, quando você tem Silksong vendendo pelo preço que está vendendo? Esse tem sido o debate. Algumas desenvolvedoras estão bem irritadas e falando que isso não foi muito legal, que eles deveriam ter precificado não muito, mas um pouco mais caro, porque fica parecendo uma concorrência desleal. Porque nem todo mundo tem o dinheiro que eles têm e a certeza de venda que eles têm para poder botar esse preço. Vai lá, pessoal, todo mundo quer vender o seu jogo num preço que todo mundo possa pagar, mas às vezes você simplesmente não consegue, né? Botar naquele precinho. Isso tem dado bastante problema. É um. Caraca, que assunto polêmico. E vindo do Roberto, eu sinto que tem muito peso. Porque esses dias você tava criticando os preços da Nintendo, né? Com super fervor. E tem Cara, que é criticar. muito- Inclusive, o PH fez um vídeo sobre isso, tá bom, Rafa? O último vídeo dele eu vi, ela assistiu o vídeo dele também. Exatamente. Vamos deixar esse pra outro vídeo. Vamos deixar esse pra outro vídeo. E aí, assim, falando em valor, você vê que valor a gente, né, gera já bastante discussão. Eu acho que um outro ponto também em que muitas vezes o indie supera é na própria experiência, né? Vamos pegar mesmo até Metroidvanias, assim. O que tem de Metroidvania indie, de estúdios pequenos, que às vezes tem estúdio grande que, cara, ou tá ali no mesmo patamar, ou às vezes é até melhor. Cara, eu fico pensando, né? Tem muito Metroidvania indie. Muito. E, tipo, muito. É mais fácil fazer um Metroidvania do que um jogo linear? Eu acho que não. Porque, tipo, se a gente parar aqui pra pensar, nós três, vamos fazer um jogo. Vocês fariam um Metroidvania? Vocês encarariam essa jornada do Metroidvania? Eu acho que, Tipo, fazer um mapa gigantesco, a história gigantesca. é um estilo que caiu no gosto do público, né? E assim, Metroid já era assim uma coisa nichada. Quando veio o Castlevania, o Symphony of the Night, que foi aquele absurdo também, e aí depois começaram a vir outros jogos assim, só falou, poxa, eu queria um novo. E não é toda hora que sai um Castlevania, não é toda hora que sai um Super Metroid, e sempre houve aquela fome por jogos novos. Aí quando começaram a surgir os Metroidvanias, o pessoal foi amando. Foi amando. Sim, Logo, né, sim. falando ali do Guacamelee, foi algo que me pegou demais. Seria um Metroidvania? Maravilhoso. Metroidvania é maravilhoso. Ele Dos eu não melhores sabia. que tem. é um dos melhores que tem. Eu tô jogando 2 às vezes, eu não sabia que era Metroidvania, agora eu não vou jogar mais. Que Mas você já Metroidvania jogou não dá um? pra mim. Não, eu fui Tu pro começou 2. pelo 2, ele é a continuação da história, tem que jogar o 1, Maicon. É continuação direta? Eu nem É, percebi, tava baratinho. é. Fui lá, comprei. Inclusive, o 1 é bem melhor do que o 2. eu O 2 achei, é ótimo. eu achei né? até ofensivo a sua fala. Eu e o meu toque achou Bano, isso Maicon. ofensivo. Eu não consigo nem jogar a sequência assim sem olhar pro outro. Mas tá tudo Não, bem. eu tô chocado, Rafa, porque se eu não me engano, o jogo começa, tipo assim, relembrando o que aconteceu no primeiro jogo, sabe? Ele começa. Isso mesmo, ele começa. Mas sabe que, até se você parar pra Mas tem o 2 se na você capa. parar pra pensar, ele meio que continua, aconteceu e dá pra você seguir. Sim, dá, com certeza dá. Mas assim, Icon, joga o 1 primeiro, porque o 1 é maravilhoso. Não, vou O jogar. 1 é melhor que o 2. Eu acho que assim, o 2 é bom, é muito bom, mas o 1
cara, Agora, Eu tô preso lá no KZ. O Dandara, Rafinha. que eu falei mais cedo, é um Metroidvania, né? Tem aquele Ori and the Will of the Wisps, né? Um Metroidvania. O Bloodstained, eu não sei se ele chegou a cair como indie, porque ele era do próprio criador do Castlevania, que ele fundou outro estúdio pra lançar. Você já ouviu falar do Bloodstained? já, mas é indie. É Foi indie, 100% né? eles, É né? indie. Que é do Koji entra no mesmo Igarashi. quadro do Yooka-Laylee, né? A pessoa sai do É. estúdio pra abrir E o próprio estúdio. Koji Igarashi, né? Ele é o criador do Castlevania. Então, assim, ele é quase que o pai do Metroidvania, né? Junto com o pessoal lá da Nintendo. E, inclusive, o Bloodstained tá pra sair o 2, né? Teve um trailer que saiu um tempinho atrás, né? Não lembro. Inclusive, agora você acabou de me lembrar que nenhum eu joguei. Jogue, Beto, preciso jogue, jogar. que é bom. É. Tem um outro muito legal, chama também Gato Roboto. Um indie também que é totalmente baseado no Metroid. Imagine a armadura a armadura do Super Metroid, só que em vez de ser uma mulher lá dentro, é um gato. Pô, falando em indie, que é um gato, vocês chegaram a ver aquele que é um gato maromba? Gato maromba? Eu preciso falar do Muscle Stray, Cat. que era o do Não, gatinho. Stray é proibido porque gatos morrem e eu não consigo lidar com Olha o isso. spoiler, eu nem sabia que morre gato naquele jogo. Não, você joga com um Ah. gato e você pode morrer e você volta, mas as cenas são muito tristes. Ó, o nome do jogo é Kiniko Neko Super Muscle Cat. Que foi, se eu não me engano, um cara só que fez também. Neko. Aí ele chamou várias pessoas pra fazer o som. Aí o jogo em si é meio que um anime, sabe? Tipo, começa com o som de anime, introdução. Achei E foi um cara maravilhoso. só que É fez tipo um também. lutador de luta livre com a cabeça de gato. Exato. E quando ele tira a sunga, ele vira um gato normal. Maravilhoso! Já quero esse jogo. Já tô baixando a demo na Steam agora. Depois eu vou ver se tem na eShop. Tem no Meu Switch, Deus. tem no Switch. Tem no Switch? Perfeito, melhor ainda, porque ainda eu jogo no meu sofá. Nossa, já quero Pessoal, esse jogo. Tá vendo? A gente Estavam tem falando tanta de coisa. Metroidvania, né? Vocês estavam falando de Metroidvania? Eu tô jogando um agora, eu tô levando uma surra. E assim, eu fui pra ele pelos motivos errados. Eu fui pelo gráfico, que é sensacional. Deve ser um dos jogos mais lindos que eu já vi. E eu fui porque falaram que não era tão brutal quanto Hollow Knight, que se chama Endless Lily. Ah. Quem é muito falou fácil. isso estava mentindo. É difícil pra cacete, Rafa. É o Ender Como assim é mó fácil? Lilies, né? Delicinha da menininha, né? Isso, você a não tá sequência. confundindo com a sequência, não, né? E a Porque sequência a com o sequência irmão. dizem que é mais fácil. Mas, o Ender Magnolia, mas, gente, eu levo uma surra de Ender Lilies a cada 10 segundos que passa. Eu morro pra mob, não é nem pra chefão, não. O bichinho tá andando na rua, me mata. É Souls-like? Cara, olha só, não sei se era proposta, mas eu enxergo ele dessa maneira, com certeza. Pra mim tá sendo Souls-like. Souls-like Ah, também é uma coisa que os indies abraçaram forte, né? Tem muito jogo que não é Souls-like, mas eles trazem essa o Hollow Knight é um exemplo claro, que traz uma sim, essa dificuldade. inspiração Eu na não gosto dificuldade. de chamar jogo difícil Sim. em Souls-like. Eu achei que Ah, a indústria, mas rola- a indústria pegou essa mania. Cara, Souls-like é um jogo de movimentação devagar, pesada, que você bate aos poucos. O Hollow Knight é agilidade pura. Você começa devagar, mas é agilidade pura. Ah, eu não sei. O Eu Hollow enxergo- Knight foge de Souls-like. A gente vai Não apanhar. sei, Meu, se eu eu morrer concordo com o Michael 15 nessa. vezes pro chefão é Souls-like. Exatamente. Se me fez querer jogar o videogame na parede, é Senão Souls-like. a gente começa a classificar tudo que é difícil como Souls-like. Exatamente, Overcooked Não, é não é tudo Souls-like. que é difícil, tipo... Exato. Não, é assim, é que, tipo, tem um limite pra ser Souls-like. Se você morreu umas 3 vezes ou já entendeu como funciona, não é Souls-like. Mas, pô, Hollow Knight, pra você matar a Hornet... É Hornet o nome dela? É. Não sei como... Enfim, eu levei 1h40. E eu ficava tentando decorar os movimentos, mas eram movimentos aleatórios. Pra mim é Souls-like. Bem, Tem então um o Beat pouquinho aí Vermelho, pessoal. Tem um pouquinho de skill issue aí também no meio. É isso aí. O Beat Vermelho, pessoal, tá inaugurando agora a fórmula do Souls-like. Você pega o seu índice de incompetência jogando, multiplica pela real dificuldade do jogo. No caso, como meu índice de incompetência é altíssimo, por isso que eu sou muito bom em jogos de turno, pessoal. Por quê? Porque eu preciso pensar, eu não tenho agilidade. E aí também, isso até abre precedente também, porque tem jogo de turno que se você pensa, faz bolar uma estratégia muito boa,
você se lasca. Vai jogar Eu, Trails eu sou ruim no em jogo nível de turno que eu Nightmare tomo pra você péssimas ver. decisões. Rafa, hoje o foco é indie, Rafa. Você que entrou aí. Hoje o você que foco é entrou indie. Você que entrou no turno aí do... Guarde o seu Jogos Trails de que... turno, jogos indie de turno aí, indicações. Undertale. Undertale. Ai, foi muito bem citado, né? Que é um dos famosíssimos. Já jogou, Maicon? Não, é de Então turno. você vai me prometer uma coisa. Eu vou te dar de presente. A Olha. não ser que a desenvolvedora queira mandar um código pra gente, pessoal. Mas, Maicon, eu vou te dar de presente, tá? Mas você tem que me prometer que você vai jogar no escuro. Digo, não apagando as luzes, mas sem ler spoiler e detonado na internet. E Tá. assim, Coloquei Michael, ele é imagens de aqui, turno, não- mas a batalha é uma coisa muito maluca. Não fala. Não, assim, não vou falar. Fala. Você não é tipo escolhe. Cara, você tem que fazer às vezes uns minigames dentro da batalha. É de terror? diferenciado, é diferenciado. Não, zero terror. Zero terror. Você E vai se emocionar, na verdade, O jogando. desenvolvedor agora tá terminando a sequência, lá, o novo, né? Que é aquele Deltarune, né? Acho que deve faltar acho que 1 ou 2 capítulos pra fechar ele agora. Eu tô Que legal. esperando fechar pra poder jogar. Porque, olha, se a experiência for minimamente semelhante à que eu tive com Undertale, nossa senhora. Aquele jogo me marcou muito, mas muito. E Caraca, eu meu. acho que pra mim, sabe qual que é a maior vantagem onde os indies superam o AAA, falando em valor? Enquanto eu vou comprar às vezes um AAA, eu compro 10 indies e me divirto muito mais às vezes. Cara, Mas é isso, é isso que eu comentei, é diversão. Os jogos indies parece que são bem focados nisso. Não é um lance de... Sei que lá, diversão não sei como não criticar os É AAA, sabe? muito Não, de colocar subjetivo, um né? Tem gente que gosta câmera de no ombro. caçar platina, tem gente que gosta de outras coisas. não sou muito fã disso não, mas assim, vou te falar, sabe qual é minha maior felicidade em jogar jogos indies? Quando a gente joga jogo indie, quando a gente compra um jogo indie, a gente tá perpetuando o mercado, dando força e fôlego pro mercado que a gente gosta. Tá? Porque, sendo Sim. bem honesto, os grandes estúdios hoje em dia, na minha visão, pessoal, eu, Roberto, falando, eles dependem de acionistas, eles dependem de não sei quem, tem que vender hoje em dia um jogo que tem que vender 10, 15, 20 milhões de cópias, mesmo que tenha vendido 8, não deu resultado. Então, uma forma da gente garantir que o nosso hobby continua vivo é dando suporte para estúdios independentes que estão aí fazendo bons jogos incríveis, com muito suor, como o Maicon e Rafa trouxeram lá no começo. Então, isso é o meu maior prazer em jogar um indie, é que eu jogo de consciência tranquila. Porque eu sei que quando você compra, você já não vai estar pagando caro, porque o jogo indie tende a ser mais barato. E você ainda tá, o quê? Dando um sinal para essa galera, falando o seguinte: existe público. Eu gosto do que você faz. Continue fazendo, porque eu tô aqui para consumir. Pois é. Sim, sim. Eu ia comentar alguma coisa, mas sua dissertação aí foi tão boa, cara, que eu até esqueci. Eu já ia só falar, gente, compra aí Matic 2 da Nuntius. Tá R$17 na Steam. E vocês vão perder a vida de vocês lá. Então vamos deixar um desafio aqui, pessoal? Vamos Ah. fazer um comprometimento? Cada um vai indicar um indie e os 3 vão jogar. Uma boa. Eu já não posso entender. Eu voto que vocês joguem Unepic. Fechou. Vamos pensar aqui num indie. Para indicar. Narita Boy, joga em Narita Boy. Narita Eu Boy, ouvi eu já falar ouvi desse. falar. Eu já ouvi falar desse Narita Boy. Meu Deus, eu e Rafa tivemos a mesma sensação, então vamos ver aqui. Exato. Cara, eu lembrei o que eu ia falar do Roberto sobre o mundo indie dos jogos. Eu escrevo, eu gosto muito de escrever e sou um leitor forte. E jogar, pra mim, é como se eu lesse um livro. Eu sempre penso assim, sabe? Porque eu não tenho como trocar um hobby pelo outro. Então, jogar, ele é um livro interativo, né? E a comunidade de games, eu vejo que é muita comunidade literária, porque a gente tem muitos escritores brasileiros indie mesmo. Eu sou um escritor indie, que depende ali de eu vender livro, ganhar dinheiro por ele e vender de novo, sabe? Manter a coisa rodando. E eu vejo que o mundo indie é isso. Quando uma pessoa encontra um indie, Narita Boy, joguei aqui. Pô, deixa eu ver que jogo que é esse, deixa eu ver como que é isso. Pô, deixa eu falar um livro aqui de um autor brasileiro que ninguém conhece. Meu, a pessoa talvez não saiba que você leu o livro dela ou começou o jogo dela, mas aqueles centavos chegou até ela, sabe? Então aquilo já movimentou pra ela. Eu vou indicar um jogaço indie pra vocês, aclamadíssimo. Disco Elysium. Ah, eu tenho, não joguei ainda.
Tá aí, joguem. É Ótimo, um a aclamadíssimo. menos pra Ganhou comprar. vários prêmios. Fica aí a recomendação aí pra todos. Maicon, seguindo ali Disco o que Elysium. você falou, é exatamente isso, né? Às vezes você não sabe, mas você tá fazendo a diferença para alguém que quer continuar fazendo aquilo. Então, só para complementar o que o Maicon falou, pessoal, quando você jogar um jogo indie, gostou, vai dar uma olhada nos outros jogos que esse desenvolvedor fez. Vai dar uma olhada em outras artes, outras obras que ele tem. E aí a gente tá falando do livro, a gente tá falando do jogo, a gente tá falando do filme. Mas assim, se você gosta muito do que alguém faz, valorize essa arte, pague por essa arte, não é caro, não existe motivo para piratear indie, pessoal. Então, assim, Não. vocês fazem um bem para você mesmo e para outra pessoa, sabe? E, Maicon, fica faltando você indicar aí. Ah, Ele não, você indicou indicou o Narita Narita Boy, Boy. né? Narita Boy. Então E aproveitando, procurem o estúdio Narita Boy, porque eles vão lançar um jogo novo, Qual? que é meio que um... Eu não lembro o nome agora, mas alguma coisa Girl. Eu não lembro o nome. Deixa Porque eu ver esses se dias eu fui acho pesquisar aqui. sobre... Achei. É o estúdio Koba que Vão lançou. lançar o Haneda abrindo aqui. Girl. Já lançaram, já. É uma mistura de Celeste. Já lançou? lançou, É uma lançou mistura em de maio Celeste desse com ano. Mega Man. É uma coisa de louco esse jogo. Ele é muito movimentado, sabe? É um bagulho meio Celeste, meio... Sabe? Não sei explicar. Mas parece ser muito, muito É bom. tipo movimentação bagulho meio frenética. movimentado, Movimentação meio frenética. celeste, meio não sei É uma- explicar. Exatamente, é isso, gente. Essa é a sensação de um jogo... Quando você olha e fala, caramba, eu quero muito jogar, sabe? Porque Narita Boy é extremamente divertido. Não é um jogaço, eu não vou colocar que ele é um super jogo, mas ele é muito divertido de jogar. Você joga e fala, beleza, quero mais. Então Ah, tá eu combinado. tive muito Assim que eu assim isso fechar- com Hotline Miami. Você já jogaram Hotline Miami? Já. Não. É muito. Você morre, mas é tão divertido. É um jogo. Souls-like. Não, pelo amor de Deus. Gente, cancelem o Michael e o Roberto nas redes. tá Eu bom? agora ia falar, eu tava fazendo o cálculo aqui pelo coeficiente de incompetência, multiplicando a dificuldade do jogo. Você vai morrer bastante, mas assim, é um jogo frenético. Ele é frenético, não tem nada a ver com Souls-like. Pelo amor de Deus, gente, parem com isso. A gente só tá te zoando agora, Rafa. A gente só tá te zoando. E é muito bom jogar. Então, pessoal, olha só, assim Ah. que eu fechar o Stardew Valley, o Harvest Moon, o Story of Seasons, Grand Bazaar Remake, que eu tô fechando, 400 horas depois. vai demorar um pouquinho. E, inclusive, sem querer desmerecer, porque eu sei que Stardew Valley elevou o nível dos jogos de fazendinha a um patamar nunca visto antes. Mas eu acredito que Orkut Story of chora. Seasons Grand Bazaar é finalmente uma resposta a Story of Seasons, tá? A Stardew Valley. O Grand Bazaar é o primeiro jogo não da Natsumi, né? Mas dos desenvolvedores originais, que você olha e fala assim, cara, eles se esforçaram. Então olha só que bacana, né? Um jogo indie que nasceu de um outro estilo já pacificado por uma franquia, e agora essa franquia tem que correr atrás para poder recuperar um pouco do mercado. E eles finalmente entregaram ali uma coisa de qualidade. Legal. Eu tô bem surpreso com o jogo. Loucura, né? O jogo indie pensar que em algum momento, ou já está acontecendo, eles são inspiração pra uma Ubisoft da vida falar, caraca, eles fizeram Exato. isso, por que a gente não tá fazendo? Preciso demitir mais 9 mil. Harvest Moon criou o gênero, se eu não me engano, Uhum. os jogos de fazendinha. Aí, Rafa, Nossa, tô abriu um errado? baú no meu coração agora. Então, eles criaram e deixaram ali bem estagnado, né? Por Eu joguei muitas muito gerações. no Super Nintendo. O Harvest Moon Super Nintendo eu joguei demais. E Eu joguei literalmente todos. o Harvest Moon teve uma pegada que eles perderam os direitos, e aí foi isso que eles fizeram como chama esse que você tá jogando agora? O Story of Seasons. O Story of... É a mesma coisa. Então, é que o Story of Seasons é o verdadeiro Harvest Moon. E Harvest Moon virou Isso. uma tranqueira, assim, falam que não presta mais a Existe franquia. uma empresa americana chamada Natsumi. Mas eu que vou era até sair, assim, responsável- porque a gente tá até saindo do... Ah, então não entro nessa. A gente faz vamos marcar um episódio de tretas no mundo das desenvolvedoras dos boa. jogos. É uma boa... E aí, Dá pra eu já comentar, trago a já guerra guarda a de pauta já, Harvest Moon. o Beto. guardar aí a treta de Harvest Moon pra esse dia. Mas então, ó, assim que terminar esse jogo, como eu falei pra vocês, eu vou entrar ali no Narita Boy e depois no... Disco Elysium.
Disco Elysium. Só porque eu acho que o Narita Boy deve ser menor. E que dizem que É Disco curtinho, Elysium é bem curtinho. grandinho, né? Eu acho que não. Deixa eu ver no How Long. Que aí eu termino um e já vou pro outro. É grandinho, umas 20 E horas. depois a gente faz, bem mais lá pra frente, a gente faz um episódio pra falar o que a gente achou das nossas indicações. E Boa. você, galera aí de Sim. casa, que tá assistindo a gente, os nossos 37 fiéis seguidores, tentem também dar uma olhadinha nessas indicações que a gente fez em todos esses jogos que a gente falou. Galera, tem um universo de jogo independente muito bom aí. E se você ainda é daquela pessoa que tem aquele preconceito e fala assim, é jogo independente, que vamos lá, a gente já ouviu muito por aí. Galera, vocês estão perdendo muito jogo bom de Uma verdade. mina de ouro. Então, gente, no episódio de hoje, falamos bastante aí, vimos muita característica de indies, né? O diferencial deles pro AAA, falamos do cenário brasileiro, falamos de Metroidvania, falamos de vários estilos, né? Que eu acho que esse é um ponto também que o indie cobre vários estilos, assim como o AAA. E pra gente encerrar, eu vou deixar aí uma pergunta aí pro público, né? Pra vocês, nosso público fiel. Você lembra qual foi o jogo que mais te emocionou nos últimos anos? Se foi um indie, se foi um AAA, deixa aí também junto nos comentários, tá bom? Gente, por hoje é só. Vamos encerrando aqui. Um abraço, obrigado a todos que ficaram conosco aí no episódio. E até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Valeu. E não esquece, Epopeia Games, Gaúcha and the Grasslands no Switch. Grande abraço, boa Siga a noite. Beat, siga o Beat Vermelho em todo lugar que você puder seguir. Exatamente. Siga a gente clica aí aqui, nas se redes. Quem inscreve. tiver no Spotify, quem tiver no YouTube. Ativa o ativa o sininho, sininho. Tão engraçado falar faz isso. tudo que tem que ser feito. Então. Valeu, pessoal. Boa noite. Muito bom estar com vocês dois. Até mais, gente. Obrigado, viu? Falou.